Meus amigos e meus irmãos, estamos nós aqui estudando nos domínios da mediunidade de André Luiz, psicografia, Legionário da Boa Vontade, Francisco Cândido Xavier. Aulus está acompanhado pelo próprio André Luiz e por Hilário, dois médicos, foram médicos na Terra e no mundo espiritual, continuam desenvolvendo a sua vocação com conhecimentos que eles jamais imaginariam, quando reencarnados, existirem. Aulus, falando, estou repetindo a lição. Em alguns raros indivíduos, encontramos semelhante energia com mais alta percentagem de exteriorização, quer dizer, a saída do ectoplasma. Contudo, sabemos que ela será de futuro mais abundante e mais facilmente abordável quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação, naturalmente espiritual, moral, a ética, o comportamento. Nada de procurar os amigos espirituais para pedir-lhes barbaridade. Veja que a união das duas humanidades, que é o governo dos povos. O que disse o irmão Zarur? Tem que unir a humanidade de baixo e a humanidade de cima. Se você vai unir a humanidade de baixo e a humanidade de cima, o que é que você está fazendo com a humanidade de baixo? Amadurecendo. É o que nós estamos fazendo aqui na Universidade da Boa Vontade, com muita satisfação. Ô Rose, quer dizer alguma coisa? Meu pai, a gente só pode amadurecer mesmo através do nosso trabalho e seguindo essas normas, esses ensinamentos que o senhor tem dado pra gente. Então, o senhor está dizendo tudo. Vamos elevar a rapaziada aí. Está atenta, ouvindo e cumprindo suas funções, seus trabalhos. E falando palavras dignas do conhecimento espiritual que está adquirindo. Pois o Cristo diz, a quem mais foi dado, mais será pedido. Mas aqui prossegue André Luiz contando. A manifestação do Hilário vem logo. Hilário estava sequioso em saber, como vocês e eu também. Até lá, desse modo, quer dizer, até a humanidade, a coletividade humana atingir o mais elevado grau de maturação, aí Aulus vai responder. Muita atenção agora. Eu sei que vocês estão atentos. Até lá, nós nos utilizaremos dessas possibilidades como quem aproveita um fruto ainda verde. Nós estamos provocando um amadurecimento mais rápido. Por quê? Porque antes nos preocupamos em materializar o novo mandamento do Cristo nos corações. Como eu disse em 82, em Vitória do Espírito Santo. Até lá, nós nos utilizaremos dessas possibilidades como quem aproveita um fruto ainda verde em circunstâncias especiais da vida, suportando, porém, o assédio de 1000 surpresas desagradáveis ao recolhê-lo, de vez que em experiências como esta, submetendo-nos a certas interferências mediúnicas indesejáveis. Por isso é que eu exijo austeridade e disciplina nesses trabalhos, tanto quanto a influências menos edificantes de companheiros encarnados francamente inaptos para os serviços dessa espécie. Hilário, que escutava atencioso a lição, ponderou ainda. Imaginemos que o médium esteja possuído de interesses inferiores. Atenção, pessoal, atenção! Muita atenção! Seja em matéria de afetividade mal conduzida, de ambição desregrada ou de pontos de vista pessoais nos diversos departamentos das paixões comuns. Quer dizer, esteja na baixaria, né? Mesmo que episodicamente, mas estejam. E se forem nesses horários, desses trabalhos, aí, Deus que nos livre dessas presenças. Amamos nossos irmãos, mas nessas tarefas não. Podemos contar com o auxílio de quem estiver perturbado. Vai trazer perturbação. E depois da alegação reticenciosa, indagou. Irmão Aulus, nessa posição, poderá influir nos fenômenos em estudo? Sem dúvida alguma, elucidou o assistente com naturalidade.
sem dúvida alguma, consciente ou inconscientemente. E os amigos do grupo, se imbuídos de propósitos malsãos, conseguem perturbar-nos? Certamente que conseguem. E por que nos sujeitarmos a fatores incapazes assim? Os olhos do assistente dedicado brilharam expressivamente. Aulus falou com sensatez. Não diga fatores incapazes. Digamos fatores incipientes. Simbolizemos a necessidade como sede escaldante e a mediunidade imperfeita ou mal comandada como sendo a água menos limpa. À falta do líquido puro, não podemos hesitar. Perceberam? À falta do líquido puro, não podemos hesitar. Utilizamo-nos de água nas condições em que a encontramos. E em seguida, o que fazer? Teremos paciência com a fonte, decantando-lhe pouco a pouco a corrente poluída. Quer dizer, terminando pouco a pouco com a poluição. Natura non facit saltum, dizia Leibniz. A natureza não dá saltos. Mas se nós pudermos ajudar a natureza, como pede o apóstolo Pedro, que trabalhemos pela aproximação mais breve do Cristo que prometeu voltar, e vai voltar, tudo depende do nosso esforço. Nós somos a natureza. Voltando aqui. A mediunidade sublimada, através de instrumentos dignos e conscientes, no mandato que lhes corresponde, é algo de eterno e de divino que a humanidade está edificando. Isso não é obra de afogadilho. A improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiam o tempo. Meu colega e eu sorrimos, encantados com aquele monumento de compreensão e de tolerância. Em derredor, grande massa de substância ectoplásmica, leitosa prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros e cinzentos, amontoava-se abundantemente. Técnicos de nosso plano, o plano invisível, o plano espiritual, manipulavam-na com atenção. Aulus fixou a paisagem de trabalho ativo e explicou-nos. Aí temos o material leve e plástico, e que necessitamos para a materialização. Podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço, a saber, fluidos A, representando as forças superiores e sutis de nossa esfera. Fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem. E fluidos C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Viram porque eu exijo que todos os órgãos da LBV e da Religião de Deus tenham jardins, arbustos, árvores. Coloquei jardins subterrâneos no Templo da Boa Vontade. Eu sabia o que estava fazendo. A fonte, eles precisam daquela fonte. Assim como existem fontes em Lourdes, na França, e tantas coisas maravilhosas já ocorreram ali, naquele santuário católico apostólico romano, no Templo da Boa Vontade também se dá o mesmo. E onde houver o líquido sublimado pela interferência de Deus através dos seus auxiliares ainda invisíveis para nós. E também do comportamento dos que lá estão, lá comparecem. Os fluidos A podem ser os mais puros e os fluidos C podem ser os mais dóceis. Os fluidos A, você sabe, que são aqueles que representam as forças superiores e sutis da esfera espiritual. Os fluidos C, os mais dóceis, são aqueles retirados da natureza terrestre.
são os mais dóceis. No entanto, os fluidos B, nascidos da atuação dos companheiros encarnados e muito notadamente do médium, são capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. Aqui, na religião de Deus, nós não faremos isso. Daí todo esse cuidado que nós estamos tendo. Para hoje por aqui, depois nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Vamos elevar o pensamento a Deus. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia dai-nos hoje. O pão do Espírito, a comida que não perece. O pão do corpo, vamos consegui-lo com o suor do nosso rosto. Honrosamente pelo nosso trabalho, pela nossa inteligência, pelo nosso esforço. Perdoai as nossas ofensas, como perdoarmos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Jesus, cuja misericórdia nos sustenta, nós te pedimos licença para terminar, prometendo a ti, Jesus, que faremos ainda melhor, porque teremos a tua misericórdia nos inspirando e a vontade dos nossos irmãos ouvintes de aprender conosco, e aprendemos contigo o que é a política de Deus, a libertação das criaturas das algemas da ignorância espiritual. Estamos ligando a tomada do Brasil e de todos esses irmãos que nos ouvem a Jesus. Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo.